Olá, eu sou Renato Rocha Miranda, fotógrafo, e estou falando aqui do Criador Carioca, você já sabe, o seu estúdio no Rio de Janeiro. Eu recebo semanalmente aqui vários e-mails de pessoas que estão tentando, no Brasil todo, que estão tentando transformar pequenos quartos e salas em home studios. Eu tenho uma pequena crítica em relação a esses espaços muito apertados, não vai dar tanto para você variar a distribuição da luz, mas entendo também a necessidade de aproveitar o máximo que você já tem numa crise louca como a gente está vivendo por agora. Antes, para manter a tradição, eu queria mostrar um livro que vale muito a pena, é esse daqui, Michael Contemplation, não é esse daqui não, tô de brincadeira. O livro é esse daqui, Van Gogh, a obra pictórica completa. Esse daqui está em italiano porque eu comprei numa viagem, e aqui você pode ver parte das 2.000, vasta produção que o Van Gogh, que normalmente é colocado como um pós-impressionista ou um impressionista, mas para mim esse cara aqui é tão genial que merece uma gavetinha própria, uma gaveta não, um baú próprio para poder colocar tudo da genialidade dele, tanto artística quanto humana. O outro livro que vale muito a pena, eu não encontrei aqui em casa, mas o link para você comprar está aqui embaixo, você ajuda o canal fazendo isso, é Cartas a Theo, que reúne toda, acho que a maioria das cartas que o próprio Van Gogh escreveu para o seu irmão Theo, que o apoiava tanto financeiramente quanto emocionalmente. Ali você deixa de ver o gênio da pintura para ver o homem imbuído em uma busca insana, literalmente insana, por uma marca na pintura. E é estranho também você falar, pô, por que você está falando de Van Gogh se você está falando sobre fundos fotográficos? Você vai entender já já. Eu estou fazendo uma série, então se você quiser receber esses vídeos aqui e não perder nenhum deles, vale a pena você se inscrever numa lista que está aqui embaixo na descrição. Então me segue que você vai entender já já. Vem cá. Então, esse daqui é o que eu chamo do fundo cenográfico. Como o próprio nome diz, ele reproduz um cenário. Muita gente se deixa levar só pelo fundo, mas na verdade o grande barato aqui é o fundo em relação ao piso também. Se a gente faz uma foto de corpo inteiro, você vai ver que parece uma casa antiga, a ideia era exatamente essa. Por que eu falei do Van Gogh lá no início? Porque esse fundo aqui me veio de inspiração Quarto em Arles, do Van Gogh. Eu achava aquele piso interessante e a parede que aparecia ali, que é levemente mais azulada, eu achava aquilo bem clássico, bem bonito. Funciona aí se você quiser fazer um newborn, até uma campanha publicitária. A vantagem de ter tirado do azul para o cinza é porque quando eu comecei a fazer o criadouro aqui, quando eu montei o criadouro, eu não tinha as luzes de estúdio, eu tinha os flashes portáteis. Também dava aula de fotografia. Então, quando você ensinava sobre TTL, flash em TTL, o fato de ter um fundo cinza aqui iluminado lateralmente, aqui tem uma janela boa onde entra uma luz aqui também, facilitava a medição correta da luz. A outra vantagem é que o fato dele ser cinza, se você joga a luz como eu estou fazendo agora aqui, você consegue clarear, dar uma estourada no fundo, ele fica cada vez mais claro. Você pode graduar esse estouro do fundo e se você retira a iluminação, ele vai ficando cada vez mais preto. Então, na verdade, com um fundo só, isso não acontece só nesse fundo aqui, no fundo de papel branco ou em qualquer outro fundo, isso acontece também. Muita gente me perguntou como é que eu fiz isso daqui, né? Isso daqui primeiro é pintado na parede, diretamente aqui na parede, como você pode ver aqui. Inicialmente, para não ter que gastar muito, eu montei uma tapadeira e pintei essa tapadeira. Não fui eu que pintei. Eu chamei o pintor de arte lá da Rede Globo, que é especializado em fazer esse tipo de pintura texturizada. Mas isso daqui foi uma variação. Isso aqui, cara, foi pintado em 10 minutos, para você ter uma ideia. O cara é especialista em fazer isso daqui. Você não precisa chamar um pintor de arte para fazer. Conheço gente que fez na sua própria casa, no seu próprio estúdio, que foi lá e tentou fazer. Isso daqui não tem muita ciência, não. A chave para você pintar isso daqui estava num rolo que o pintor estava usando, que estava completamente destruído. Foi essa destruição do rolo que deu essas pinceladas van goghianas aqui com umas pinceladas muito mais grossas, e essa falta exatamente dessa padronagem toda certinha e toda bonitinha. Aqui a gente usou uma grande parte de tinta cinza, com umas pinceladas. Ele fez o seguinte, pegou um madeirite, botou um pedacinho de tinta preta, um pedacinho de tinta cinza e um pedacinho de tinta branca. Misturou o preto com cinza e foi pintando direto aqui do lado, sem muita preocupação, completamente aleatório, e depois ia dando umas pinceladas de branco, ou variava preto e cinza e tal, em cima dessa massa, dessa primeira massa mais uniforme. E eu pedi também para ele que ele naturalmente fizesse uma vinheta. As bordas, eu não sei se você vai conseguir ver daqui, mas as bordas
do fundo, elas são mais escuras. Esse fundo aqui nasceu para ser desfocado. Esses padrões aqui realmente apareçam mesclados através do desfoque. Você sabe muito bem, se você me acompanha, que eu detesto essa coisinha de desfoque no fundo, não sei o que, eu consigo fazer um blend, uma mistura dessas padronagens aqui, e ela fica fora de foco de uma forma que eu acho muito bonita. E o que aconteceu? Logo nas primeiras vezes, essa tapadeira tinha 3 metros por 3 metros, era um quadrado. Para você fotografar uma pessoa funcionava maravilhosamente bem. O fato daqui ser muito grande, eu tenho 15 metros do fundo até o final da casa aqui, eu consegui ir lá atrás e fotografar com uma 70-200 e fazer um corpo inteiro. É realmente sensacional. Com o passar do tempo, começaram a aparecer grupos de pessoas para serem fotografados. Conforme esses grupos iam aumentando, as laterais do estúdio iam aparecendo. Então eu aproveitei e tirei o cenário daqui, joguei lá para o estúdio de luz natural e pintei a parede aqui, as laterais da parede aqui também. Usando como referência também um outro fotógrafo que eu admiro muito, que é o Irving Penn, numa tentativa de fazer um V-flat aqui, um fundo em V. E aqui tem duas coisas. Essa luz, não dá para aparecer porque está chovendo lá fora, está muito nublado, mas essa luz que está entrando aqui, ela sempre vinha lateral. E eu queria, de certa forma, apesar de não gostar tanto da luz frontal assim, muitas pessoas vinham alugar aqui e queriam uma luz mais frontal, mais limpa. Então, quando eu pintei essa outra lateral aqui, eu poderia ficar desse jeito e usar a luz da janela de frente, tendo esse fundo no mesmo padrão aqui do lado. Custou muito barato, isso aqui deve ter sido menos de R$300 para pintar essa parede toda. Essa parede tem uns 6, 7 metros de largura, com mais uns 3 metros ali, dá uns 10 metros de comprimento por 3 metros de altura. 30 metros quadrados, mais ou menos. O cara pintou isso em menos de 10 minutos, foi muito rápido. Claro que ele tinha experiência. Mas é possível você tentar fazer isso daqui, até porque a ideia é que fique desfocado. E isso daqui você precisa entender uma coisa. Normalmente quando as pessoas vêm para cá, elas já chegam, vou entrar no estúdio lá do Criadouro. Ela já chega e já coloca aqui 22 de abertura, porque naturalmente você entra num estúdio fotográfico, coloca 22, 11, 16, e aí o fundo perde o charme, porque ele aparece, você está com 22, você está com muita profundidade de campo, é incrível como é difícil chegar para a pessoa e falar assim, olha só, você está num cenário, vamos desfocar esse cenário aqui. E elas acham que por estar num estúdio fotográfico elas não podem usar aberturas grandes. E eu curto muito fazer retrato e gosto muito de isolar, dar atenção total ao meu fotografado utilizando um fundo desfocado. E concentrar a minha iluminação naquilo que eu estou fotografando, na pessoa que eu estou fotografando. Se você curtiu, não deixe de assinar a lista que está aqui embaixo. Ainda vou falar sobre o fundo branco de papel, o fundo de alvenaria, o fundo de madeira, simulando um fundo branco infinito. Tem os fundos de tecido lá atrás e o fundo de luz natural, que é uma parede mesmo, inacabada, no reboco ainda. Para entender tudo de interessante sobre esses fundos. Eu espero que você tenha gostado. Você pode me procurar tanto nas mídias sociais, Renato Rocha Miranda no Instagram e no Facebook, e entra lá no meu site, renatorochamiranda.com.br, tem formulário em qualquer página lá. Eu estou concentrando lá pelo site, fica muito mais fácil de responder, senão eu respondo mensagem de tudo quanto é canto e eu acabo me perdendo. Boa luz e boa sorte!